Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos para falar sobre He-Man, só que dessa vez nós não falaremos sobre Salvando Eternia, como foram os últimos vídeos aqui do canal, mas conversaremos sobre 10 curiosidades a respeito do personagem, tanto da série clássica quanto também do live action que já saiu e também da própria série de brinquedos. Então, se você quer saber essas curiosidades do He-Man, vem comigo. Só para dar um gostinho aqui do que vai ter nesse vídeo, todo mundo sabe que nos Estados Unidos o Gorpo ele chama Orco, tem essa diferença de nomes. Mas você sabia que lá o Gorpo chamava Gorpo também e depois mudaram para Orco? Eu vou contar o motivo disso aqui nesse vídeo. Além disso, nesse vídeo aqui vai ter curiosidade envolvendo o Superman, vai ter curiosidade envolvendo o Homem-Aranha, vai ter curiosidade envolvendo a NASA, vai ter casos de família, então vem comigo. Você sabia que, a princípio, o Príncipe Adam ele não existia? É isso mesmo, quando o Mestres do Universo começou a ser lançado, e ele vinha ali com umas histórias em quadrinhos, né, de suporte, não existia nenhuma menção ao Príncipe Adam. Isso foi criado apenas depois em uma revista da DC Comics que servia também para impulsionar a venda dos brinquedos. Essa revista foi a DC Comics Presents número 47, de 1982, e ali surgiram algumas coisas interessantes envolvendo o personagem que foram depois puxadas, né, para a série de animação e também para a linha de brinquedos. Inclusive, uma das coisas que surgiu ali foi essa dupla personalidade entre Príncipe Adam e He-Man. Você sabia que o He-Man ele é meio terráqueo e meio eterniano? Será que é eterniano? Quem nasce em Eternia será que é o quê? Já comenta ali embaixo. Tem um episódio da série clássica do He-Man que mostra isso, que o He-Man ele é meio terráqueo e meio eterniano. Nós vemos ali nesse episódio que a Rainha Marlena é uma astronauta da NASA que foi enviada para uma missão no espaço, acabou se perdendo e foi parar em Eternia. Lá ela conheceu o Rei Randor, os dois acabaram se apaixonando, se casando e depois tiveram os filhos gêmeos Adam e Adora. Curiosamente, essa história do Príncipe Adam ser meio terráqueo também surgiu nos quadrinhos da DC Comics. Inclusive, a mãe dele, a Rainha Marlena, contava histórias para ele do Homem de Aço. Olha só que loucura. E por falar em Homem de Aço, você sabia que o He-Man e o Superman já caíram na porrada? É isso mesmo. Naquela revista que eu mencionei no começo do vídeo, que é a DC Comics Presents número 47, nós vemos os dois universos, né, se juntando, tanto o universo da DC Comics quanto o universo dos Mestres do Universo. Nós vemos aqui uma ponte sendo criada entre os dois mundos, depois que o Esqueleto consegue pegar a Espada do Poder e a utiliza, inclusive, para tentar invadir o Castelo de Grayskull. Então, quem achou que Salvando Eternia quis inovar muito, mostrando o Esqueleto usando a Espada do Poder, saiba que isso já foi feito nos quadrinhos. Mas, de qualquer forma, nós temos essa ponte criada entre os dois mundos, os dois personagens se encontram e, a princípio, eles tentam ali colaborar, só que depois de um certo tempo o Esqueleto utiliza a própria Espada do Poder para controlar o Superman e os dois aí caem na porrada como todo bom crossover entre personagens de mundos diferentes. E o He-Man toma uma baita de uma surra. E só que uma curiosidade extra dentro dessa curiosidade é que nessa revista o mentor não tem bigode. Você já reparou que o He-Man ele nunca machuca ninguém de verdade? Em todos os 130 episódios da série clássica você nunca vai ver o He-Man batendo em alguém de forma muito violenta ou usando a sua espada para acertar alguém. Ele sempre foi de fato um pacifista. Sempre que ele precisava se envolver em algum embate ali, ele jogava um barril, ele utilizava poças de água como armas, sempre era de um jeito bem infantil, essa é a verdade. E isso aconteceu porque a Filmation sabia que o desenho do He-Man era feito para vender uma série de brinquedos infantis. Então eles quiseram ter certeza que não teria nenhum material censurável no desenho, então era por isso que nós tínhamos o mínimo possível de violência. E esse também é o motivo de todos os episódios terem uma lição de moral no final. Sobre essa parte da não violência da série e o He-Man nunca ter usado sua espada para o que uma espada deve ser utilizada, nós temos uma piada sobre isso lá no primeiro episódio de Salvando Eternia. Você sabia que o He-Man é sobrinho do Esqueleto? É, meus queridos, nós temos aqui casos de família acontecendo em Eternia. Isso foi apenas insinuado nos quadrinhos originais, mas lá na série do He-Man e os Mestres do Universo de 2002, isso foi de fato canonizado. Nós vemos nessa animação que Keldor é irmão do Rei Randor e ele queria o trono para si. E ele acabou utilizando magia negra para tentar atingir aí seus objetivos. Inclusive lá no desenho de 2002 nós vemos o Keldor, que depois se tornaria o Esqueleto, tentando acertar o rosto do seu irmão, o Rei Randor, com ácido, só que a coisa dá errado, o ácido acaba caindo na sua própria face e o seu crânio, né, fica à mostra e ele acaba só sobrevivendo por causa da ajuda do outro vilão, que seria o seu superior, né, o Hordak.
Outra coisa que o desenho de 2002 também explicou pra gente, e que até então a gente não sabia, é que a pele do esqueleto é azul, e que aquela roupa azul dele, aquela roupa, né, não é de fato uma roupa. Keldor, ou esqueleto, lá no desenho de 2002, é retratado como sendo um ser da espécie Gar, uma espécie de pele azul e que inclusive foi responsável pela morte do rei Grayskull muitos anos antes em Eternia, e por causa disso ela seria condenada desde então. Ficou aí de fato cravado que a pele do esqueleto é de fato azul e que ele não está usando um colã dessa cor. E o castelo de Grayskull, você sabia que ele foi construído por um gigante? Isso nunca foi de fato mostrado nas telas e por muito tempo era só uma informação ali em rodapé de documentos da série do He-Man, mas o fato é que o gigante Titus foi quem construiu o castelo de Grayskull. Mais tarde a Mattel pegou essa nota de rodapé e decidiu transformar em boneco e lançou essa figura do Titus, que inclusive tinha 30 centímetros de altura. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que o He-Man já atrapalhou o Homem-Aranha. Calma que eu explico. Lá nos anos 80, a Canon Filmes tinha direito de fazer um live action do Homem-Aranha. Mas ela decidiu pegar o orçamento desse filme do Homem-Aranha e dividir em 2 filmes. Um era o Superman 4 Em Busca da Paz e o outro era Mestres do Universo. A ideia da empresa era dividir o orçamento em 2 filmes, esperar eles fazerem grandes sucessos de bilheteria e conseguir um orçamento ainda maior para o filme do Homem-Aranha. Só que, como a gente sabe, ambas as produções foram completos fracassos e a Canon acabou perdendo muita grana e não sobrou dinheiro nenhum para fazer o filme do Homem-Aranha e inclusive a empresa acabou perdendo os direitos de produção de todos esses filmes, Mestres do Universo, Superman e Homem-Aranha, e acabou falindo ali no começo dos anos 90. E só para fechar essa curiosidade, a empresa ela realmente acreditava que Mestres do Universo ia dar certo, tanto que ela já tinha investido milhares de dólares na sequência. Eles começaram a produzir figurinos e produzir locações para o filme 2, sem mesmo saber que o 1 ia ser um fracasso. Depois, inclusive, esses figurinos e coisas aí foram utilizados num filme do Jean-Claude Van Damme chamado Cyborg, mas isso aí é para outro vídeo. Outra coisa interessante é que quase rolou um spin-off do filho do He-Man. O show seria chamado de Hiro, Filho de He-Man e os Mestres do Universo. E embora o nome seja bem zoado, a série até que tinha potencial. Nos anos 90 tentaram vender a ideia dessa série como uma continuação do He-Man, onde o príncipe Adam teria virado o rei Adam, casado ali com a rainha Teela. Eles teriam adotado um filho, né, o Dari, e o Dari teria o poder de se transformar em Hiro, e a partir daí nós veríamos aventuras similares à do He-Man, só que com o filho dele. Infelizmente ficaram longe dessa ideia, mas agora o personagem do Hiro faz parte de Mestres do Universo, como nós vimos lá em Salvando Eternia, mais especificamente lá no episódio 5. E para fechar o vídeo, eu vou falar sobre aquela curiosidade que eu mencionei lá no começo, sobre o nome do Gorpo, ou Orco, que tem a ver com limitação de orçamento. A Filmation ela fazia de tudo para reduzir custos. Inclusive, se você assistiu o desenho clássico hoje em dia, você vai ver que muitas sequências são repetidas e muitas cenas também são reutilizadas. Para que isso não ficasse tão evidente na época, o que eles faziam era inverter a imagem. Se você vê, muitos personagens do He-Man são simétricos, então você invertendo a imagem ou não faz tanta diferença assim. Só que tinha esse personagem chamado Gorpo, que tinha um G na roupa. E o que acontece? Se você invertesse, ia dar pra ver que estava invertido. Então o nome do personagem foi mudado de Gorpo para Orco, para ele ter uma letra O na roupa, que poderia ser invertida e ninguém nunca ia reparar. Esse foi apenas um dos truques inteligentes que a Filmation teve para limitar o orçamento da série e conseguir aí ter 2 cenas pelo preço de uma. Se você conhecia essas curiosidades, comenta lá embaixo, fala quantas você sabia de 1 a 10. Se você não sabia de alguma e você se surpreendeu, comenta também que a gente conversa. Eu vou deixar alguns outros vídeos legais para vocês aqui do lado, para vocês continuarem assistindo. E é isso aí. Esse foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.